Como é que você planeja o seu ano de 2024? É isso aí, tem que planejar o ano de 2024. Não é só colocar meta no papel de ano novo, não. É planejar de verdade. Principalmente para você, que é eletricista independente. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. E eu queria trazer essa conversa hoje, aproveitando que nós estamos no final do ano, para a gente refletir sobre como que a gente planeja o nosso próximo ano, né? Vamos imaginar o seguinte: você é eletricista independente, sabe que na verdade você nesse ano conseguiu um resultado X. Qual foi esse resultado? Esse resultado foi, por exemplo, 80 mil reais ao longo do ano inteiro? 100 mil reais? Como é que foi? Como é que eu pego e trabalho para que no ano que vem eu consiga alcançar alguns valores maiores e até mesmo alcançar status que eu realmente desejo? Eu costumo falar o seguinte, que a empresa ela tem como obrigação satisfazer o desejo do dono. E quando eu falo isso, não é da boca para fora não, né? Estou falando isso porque, na verdade, você precisa fazer com que tenha valido a pena todas as decisões que você tomou para fazer o que você está fazendo hoje. E parar de ouvir, por exemplo, será que não é melhor você voltar a entregar currículo? Será que não é melhor você... Tá tudo bem se você quiser parar de ser eletricista independente e se tornar eletricista CLT de novo, não tem problema. Desde que não seja por obrigação, desde que seja por opção. Você quer, não gostou aqui, vou pro outro. Agora, quando é por obrigação, é ruim. Como é que fica o ego nessas horas, né? Então, vamos lá, né? Ó. Quero trazer essa discussão aqui para a gente tentar entender algumas coisas importantes. Olhando para o ano que vem, primeira coisa que eu tenho que colocar na minha lista, né, de planejamento são as oportunidades que eu consigo absorver para o próximo ano e que esse ano eu não dei tanta atenção. E aí eu vou colocar na minha lista algumas coisas. Eu vou citar algumas aqui que pode ser que case com o que você está esperando para o próximo ano. Ou que você perdeu de oportunidade esse ano que passou, alguma coisa assim. Vamos imaginar o seguinte, que você hoje ainda não trabalha como com a distribuição de material sendo você o responsável. Isso é uma oportunidade para você. Em alguns números que nós temos aqui na sala elétrica, principalmente para os nossos assinantes do aplicativo Orçamento Incontestável, sim, nós temos um aplicativo de geração de orçamentos, que permite com que você elabore seus orçamentos. Lá dentro, a gente incentiva as pessoas, os eletricistas, a elaborarem os seus orçamentos, incluindo o material na lista de orçamentos, mas não simplesmente incluindo o material. Incluindo o material e colocando ali uma margem no material, de maneira com que ele possa ser remunerado não só pela prestação de serviço, mas também pelo material, tudo bem? Imagina que a gente sabe hoje que, em média, o valor de material que você vai ter em uma prestação de serviço equivale mais ou menos 3 vezes o valor da própria prestação de serviço, em média. Isso quer dizer que em um serviço de R$ 1.000, normalmente você tem pelo menos R$ 3.000 em custo com material. E aliás, eu queria saber de você. Você concorda com esse número? Coloca aqui nos comentários. Pode ser brutalmente honesto, tá bom? Coloca aí nos comentários. Você concorda com esse montante? Para você é mais, é menos? E por que eu estou falando isso? Porque se você se torna responsável pelos materiais, você pode gerar lucro para sua empresa. Isso mesmo, sua empresa, né? Vamos começar a nos direcionarmos assim, tá bom? Você não é um autônomo, você tem uma empresa, você é um eletricista independente. E aí você consegue ter resultados. Por exemplo, a gente costuma falar que você pode cobrar 40% de margem em cima do material. Então, se o material custa 10, você pode cobrar 14. Everton, mas não é venda casada? Não é venda casada. Você não vai obrigar o seu cliente a comprar de você. Você vai falar para ele que você tem a opção de poder fornecer o seu serviço com material ou não. E no seu orçamento você já coloca o material com a margem e aí você põe o preço ali para ele. Não vou falar de como fazer isso de fato, que a gente tem vídeos aqui falando e podcasts também. Mas isso é uma oportunidade, né? Imagina que só por essa oportunidade, presta atenção no que eu vou falar agora, mas presta muita atenção. Imagina que no ano passado, ano 2023, você fez R$ 100.000 em resultados de serviços, ok? Se você fez R$ 100.000 em resultados, e a gente sabe que, em média, o valor de material que seria necessário para fazer os R$ 100.000 em serviços, equivale a 3 vezes o valor do serviço. Então, em materiais, no ano de 2023, você, mais ou menos, pegou na mão R$ 300.000 em material. Ok? Se esses R$ 300.000 fosse de sua responsabilidade,
e permitisse e você fizesse com que você tivesse uma margem de pelo menos 40% em cima desses materiais, a gente está falando de cerca de 120 mil, só se fosse em cima dos 300 mil, que seria mais, mas, bom, não vou entrar nesse mérito agora. Mas 40% desse valor seria, sei lá, 120 mil reais. Ah, Everton, mas não é todo mundo que vai querer com material. Não, tudo bem, vamos supor que metade. E é pouco metade, viu? 60 mil reais a mais, sem ter que ter novos clientes. Essa conta não fecha desse jeito, sabe por quê? Porque se é 300 mil reais, você teria colocado 40% de margem em cima dos 300 mil reais. Então seria veiculado ano passado, ano 2023, eu tô falando ano passado, tô gravando isso em 2023, tô falando ano passado. Você teria veiculado 120 mil reais a mais. Bom, mas eu não vou entrar nessas contas aqui agora. Mas o que eu posso dizer para você é que você pode quase que dobrar ou mais do que dobrar o seu resultado sem ter mais clientes. Simplesmente sendo responsável pela parte de material na sua entrega de serviço. Aí eu ouço muitas coisas assim, Everton, mas isso aí vai dar trabalho, isso aí pode dar problema, não sei o que. Cara, cada coisa que você vai fazer, que vai aumentar o seu nível de resultado, vai te dar mais trabalho, vai te dar mais desafios para serem resolvidos e assim por diante. Vai ter aquele mês lá que você vai vender e tudo vai sendo ok, e vai ter um mês que você vai vender, vai esquecer de um material e o cliente talvez não queira comprar aquele material que faltou, ou você tenha que conversar mais com ele, bom, tudo bem. Então eu sei que eu posso colocar isso. Então você vai pôr na sua lista de planejamento. Bom, a partir de 2024 eu vou colocar no meu serviço a veiculação não só do serviço, mas também vou ser responsável pelos materiais para que eu consiga aumentar o resultado. Então eu tenho ali, eu vou colocar uma meta de fazer no ano de 2024 mais 60 mil reais exclusivo com a venda de materiais elétricos. Não é vender material por vender, é no seu serviço, a sua lista de material fazer parte do seu fornecimento, com uma margem de 30% a 40%, ok? Bom, bacana. Aí você pode, por exemplo, também fazer algumas outras coisas. Um outro serviço que você pode colocar no seu catálogo de produtos, não é nem outro serviço, mas é uma outra iniciativa, é fazer vendas ativas para os seus clientes. Vendas essas que vai permitir com que você possa, na verdade, aumentar o seu catálogo de serviços para os seus clientes, ou seja, quem já te contratou antes. Quantas vendas ativamente, quantas vezes você vai por mês atrás dos seus clientes no seu dia a dia? Ah, eu não faço isso, Everton. Então, é uma iniciativa que você pode fazer. E aí você pode ter como meta fazer pelo menos 2 vendas por mês para ex-clientes. Pega os clientes de 2023 e aí você vai vender ativamente para esses clientes. Aí você coloca uma meta de fazer 2 vendas por mês. Bom, são ao todo, então, 24 vendas no ano. E o que, é que você vai vender? Tem que ser algo vendável, não pode ser um reparo. Não dá para vender reparo. Ah, você quer contratar um novo serviço de reparo meu? Não dá para fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar com automação residencial. Olha lá, automação residencial. Eu posso vender para o meu cliente uma instalação de sistema de automação residencial dentro da sua sala, por exemplo. Não estou falando de fazer a casa inteira. É um serviço pequeno de automatizar a iluminação da sala. Isso pode gerar para você ali por entrega, coisa simples ali, sei lá, mais R$ 1.000 de resultado. Então a gente está falando assim, que você vai colocar como meta para 2024 ter mais R$ 2.000 por mês, ou seja, R$ 24.000 por ano com esse novo serviço que você vai fazer. E aí você alinhou isso. Opa, mais um serviço que eu posso estar prestando e fazendo dessa forma. Nessa brincadeira, a gente já está falando aí de cerca de R$ 84.000 a mais que você pode estar correndo atrás todos os meses a partir de janeiro, ok? Mas você pode colocar outras coisas ali dentro do seu catálogo também. Por exemplo, tem serviço que de repente você sabe fazer, mas você não está colocando no seu catálogo ali. Elétrica industrial, por exemplo. Eu tenho elétrica industrial dentro de indústria, obviamente, mas no condomínio, na padaria, na cafeteria, no mercadinho, no condomínio. Eu posso ter serviços como esses sendo oferecidos no meu dia a dia. Então você vai colocar também uma linha ali no seu planejamento que essa meta de elétrica industrial vai ter que representar tantos por cento ou X mil reais ao longo do ano. Onde que eu quero chegar? Dependendo do seu momento, talvez você tenha que colocar novos serviços que você tenha que oferecer. Dependendo do seu momento, você tem que colocar novas coisas que tem que acontecer dentro da sua empresa porque ela já está maior. Talvez uma área de marketing tenha que surgir, uma área de prospecção de cliente ativa, com ligação, com vendedor. Não sei como é que você está.
O fato é que se eu não sentar a bunda na cadeira e não planejar, eu tenho um problema, né? Bom, pois bem, coloca no papel quais são as iniciativas, desenha o que elas precisam gerar para você, e aí a gente vai fazer o quê? O próximo passo, explodir isso mês a mês. Então, em janeiro, o que é que tem que acontecer? Em fevereiro, em março. Você vai desenhar isso mês a mês, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E depois você vai fazer subgrupos disso de 3 em 3 meses. Então, por exemplo, eu tenho ali um janeiro, fevereiro e março, e eu vou ter o primeiro quarter, então, né? Um ano dividido em 4, eu tenho 3 meses em cada quarter. E aí eu tenho que, no mês de janeiro eu preciso faturar 10 mil reais, então em 3 meses, em média, 30 mil reais. Só que pode acontecer que em janeiro você fature 8, em fevereiro você fature 12, e em março você tem que correr atrás para fazer o resultado do trimestre. E uma coisa que você precisa entender é, se eu não olhar para os meus números, meus indicadores, as minhas metas, não existe possibilidade de você alcançá-las. Alcançar por acaso é difícil acontecer isso, né? Agora, se você está olhando e fala assim, poxa, eu provavelmente não vou alcançar o primeiro resultado que eu desenhei aqui no primeiro quarter. Então você começa a fazer ações diferentes, por exemplo, vendas ativas mais intensas em algum dado mês, para você conseguir realizar ali e alcançar aquele seu objetivo. Bom, onde que eu quero chegar com esse vídeo aqui? Que ficou até um pouco mais longo do que normal. É que você precisa desenhar qual é o seu desejo. Você precisa acompanhar isso, explodir isso ao longo dos meses. Você precisa acompanhar mês a mês o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, e você precisa ir mensurando isso em pedaços do ano, de 3 em 3 meses, por exemplo. Ok? Fazendo isso, você vai ter uma clareza muito grande para o que é que deve ser feito. Outra coisa importante é que você tem que ter isso em algum lugar. E eu sugiro visível, à vista mesmo. Por exemplo, uma cartolina com as suas metas de cada mês, escrito lá, a meta do mês e o realizado. Para que você tenha que ir lá e riscar o realizado, fazer, né? E você ir fazendo as ações durante o processo que faça com que você alcance aqueles números. Não alcançar é possível que aconteça de você não alcançar um dado mês um resultado. Mas e aí? Será que você não poderia, na verdade, ter tomado alguma outra ação durante o processo para conseguir alcançar aquele número em si? Bom, fica aqui a pergunta e eu quero saber de você. Faz sentido fazer um planejamento simples, mas que tenha esses pilares que a gente acabou de falar? Coloca aqui nos comentários para mim. Um forte abraço e bom 2024 para você.